Acabou de sair o primeiro trailer do filme dos Eternos e apesar de não entregar quase nada da história pra gente, mostrou muito do visual dos personagens e do clima que o filme vai carregar. Então bora fazer uma breve análise de tudo que deu pra gente perceber pelo trailer. Shazukara! O trailer começa mostrando pra gente o que parece ser uma civilização primitiva. Não dá pra afirmar exatamente que isso tá no passado, mas fica claro que essa é a mensagem que o trailer quer passar. E é interessante que a música tocada é The End of the World, da cantora Skeeter Davis. Apesar do título dramático, o fim do mundo, a canção fala sobre como o término de um relacionamento também pode ser encarado como o fim de todas as coisas. Então será que é isso que nós veremos? O fim de um relacionamento? Será que no final do filme os Eternos deixarão a humanidade? Eles abandonarão a Terra? Fiquem com esse ponto na cabeça, daqui a pouco a gente discute um pouquinho mais disso. Mas o que a gente vê aqui é a chegada dos Eternos e o primeiro contato deles com os humanos. Vale lembrar que nos quadrinhos, tanto os Eternos quanto os humanos foram criações dos Celestiais, e ambas as raças sempre conviveram juntas na Terra desde o princípio. Já pelo que foi mostrado no trailer, os Eternos não surgiram aqui, eles vieram algum tempo depois, e aí sim, com seus dons, com suas habilidades, ajudaram a humanidade a evoluir como civilização e durante as eras foram vistos como divindades. Existe uma complexidade a mais nos quadrinhos que os deuses também existem e os Eternos têm um acordo de se passar pelos deuses na Terra, mas que a Marvel nos cinemas provavelmente vai deixar de fora e os Eternos vão ser sim cultuados como deuses. E é interessante que em alguns breves momentos o trailer já consegue definir muitos dos poderes de alguns dos personagens e até mesmo as suas personalidades. Brian Tyree Henry vive o Phastos, baseado no deus Hefesto da mitologia grega, o fabricante de armas, o inventor. E no trailer, nós vemos ele criando um artefato. A pequena Leah McHugh, ao fundo nessa mesma cena, vive a Sprite, ou Duende, uma Eterna que nunca envelhece. Por conta disso, ela é brincalhona, tá sempre pregando peças nos outros, mas também fica facilmente entediada. Afinal de contas, ela viveu centenas de anos, mas ainda é tratada e vista como uma criança. Lauren Hidloff é a Makari, que além de super velocidade, também é conhecida por compartilhar conhecimento com a humanidade. E no trailer nós a vemos salvando pessoas em meio a pilhas de livros. Isso já mostra pra gente como mesmo com algumas mudanças nas etnias e nos gêneros de alguns personagens com relação aos quadrinhos, a Marvel tá sendo muito fiel à essência de cada um deles. Principalmente na Sersi. Ela é interpretada pela Gemma Chan, e além do pacote básico que todo Eterno tem de super força, voo, fator de cura acelerado, também consegue transmutar matéria. Mas a sua principal característica é que ela é fascinada pelos humanos. E nós percebemos isso desde o momento em que ela chega na Terra. Como ela pergunta pro Ikari se aquele não é um lugar lindo, o modo como ela observa as pessoas e como ela é a personagem central, enquanto a gente vê o mundo se transformando e a humanidade evoluindo ao seu redor. Deixem mais esse ponto na cabeça. Daqui a pouco a gente volta a falar disso. O trailer continua mostrando pra gente como desde a chegada dos Eternos eles ajudaram a humanidade. Eles nos guiaram, eles nos deram as ferramentas e nos ajudaram a atingir o nosso potencial. Mas eles não interferiam no curso natural das coisas. Pelo que dá pra perceber, os Eternos não tomaram lado. Quando as diferentes civilizações entravam em guerra, eles deixavam os humanos naturalmente decidirem os seus entraves. E até mesmo com ameaças intergalácticas. Se o destino da humanidade era ser destruída pelas mãos do Thanos, que seja. Mas algo aconteceu. E é a hora deles intervirem. E bem quando o trailer diz isso, é quando nós vemos o personagem do Barry Keoghan, o Druig, aparecer em cena. Nos quadrinhos, o Druig também é conhecido como o Senhor das Chamas e dos Pesadelos, e tem uma relação de rivalidade com o seu primo Ikaris, o líder dos Eternos. Além disso, ele simplesmente cansou da humanidade. Ele sabe que se os Eternos quiserem, eles podem governar o planeta, podem governar a galáxia, mas eles ficam nesse joguinho de ajudar a humanidade e ele cansou. Então muitas vezes ele se infiltra em meio aos humanos como agentes secretos,
como figuras de poder dentro de governos para torturar as pessoas e instaurar guerras. É assim que ele se diverte. Então, talvez o que faça os Eternos se revelarem, eles intervirem no curso natural das coisas, seja o fato de um deles ter se voltado contra a missão principal, que seria ajudar a humanidade, e passou a atacá-la, e isso faria com que os outros se unissem para detê-lo. É claro que Eternos pode ser a oportunidade perfeita para introduzir uma ameaça cósmica ainda maior, como um Galactus ou um Kang o Conquistador, mas pelo menos por esse trailer eu ainda não senti que eles vão fazer isso. Então o que eu acho que pode acontecer é que os Eternos vão intervir para deter o Druig, ele vai se revelar como a grande ameaça desse filme, e depois disso eles vão embora da Terra, talvez justamente temendo que seres tão poderosos não possam conviver em meio aos humanos. E a Cersei vai ser a única que vai ficar na Terra, meio que protegendo a humanidade, meio que observando os humanos de perto. E aí ela vai encontrar o Danny Whitman, interpretado pelo Kit Harington, e que está destinado a se tornar o Cavaleiro Negro e ajudá-lo a encontrar a Espada de Ébano para se tornar uma espécie de protetor da Terra ao lado dela, enquanto os Eternos estão longe. Pode ser isso ou pode não ter nada a ver com isso, mas pelo menos é um caminho que dá pra gente imaginar pelo que o trailer mostrou. E só para dar nome aos bois, nessa cena da esquerda para a direita nós temos o Kingo, interpretado por Kumail Nanjiani. Nos quadrinhos, o Kingo é um samurai que, com o passar dos anos, usou as suas habilidades para se tornar uma celebridade. E aqui a gente deve ver mais ou menos a mesma história sendo adaptada, mas ele se tornou um astro de Bollywood, o cinema indiano. Do lado dele nós temos a Makari, que a gente já falou, e ao lado dela o Gilgamesh, a força bruta dos Eternos. Ele é capaz de manipular a sua massa corporal e até mesmo ficar gigante. Angelina Jolie interpretando Tena, que pode ser relacionada com a deusa Atena da mitologia grega, muito sábia, mas também uma grande guerreira. E Caris, nosso querido Robb Stark, o líder dos Eternos, ao lado da Ajak, da Salma Hayek, que é a única dos Eternos capaz de se comunicar diretamente com os Celestiais. E aí fechamos a equipe com Cersei, Sprite, Phastos e Druig. O visual dos personagens está muito bacana. Eu confesso que senti falta de um pouquinho mais de cor e daquelas formas que a gente viu muito em Thor Ragnarok, porque os Eternos são criação do Jack Kirby e a gente sabe que aquelas formas, aquelas cores, aquela saturação era muito característica do autor. Então, pelo menos na nave, pelo menos nos trajes deles, eu acho que a gente podia ter um pouquinho mais daquilo, dessa característica do Jack Kirby. Mas é claro que a ideia da Chloe Zhao foi seguir muito mais por uma história pé no chão, por mais que Eterno seja uma grande viagem, mas colocar isso um pouco mais realista. E eu entendo, a escolha dela por não usar tanto dessas cores, tanto desse visual bem característico do Jack Kirby. Mas senti falta. Como eu estava falando, acho que essa é a chegada, o primeiro contato dos Eternos com a humanidade, pelo menos pelo cenário, pelo modo como eles estão dispostos ali, acho que é uma continuação direta das primeiras cenas do trailer. Mas o Druig, hein? Já nessa cena aí de preto, essa pose que ele tá quase na defensiva, sei não, hein? Acho que não dá pra confiar nesse cara não. Mas comenta aí embaixo o que você achou do trailer dos Eternos e o que você espera desse filme que estreia no dia 5 de novembro. É isso, Legionários, e que a força esteja com vocês.